Ora, parte 4, os 4 cavaleiros. Diz assim, no capítulo 6 do Apocalipse, João descreve uma visão impactante. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, começa a abrir os selos do livro que contém o juízo de Deus sobre o mundo. Os primeiros 4 selos libertam 4 cavaleiros, cada um com uma missão simbólica que representa juízos progressivos. Esses cavaleiros não são apenas figuras mitológicas, representam forças reais que atuaram e atuam ao longo da história da humanidade. À luz de uma leitura historicista, podemos perceber que cada cavaleiro representa um período específico da história da Igreja e do mundo. Uma sucessão de juízos, começando logo após a ascensão de Cristo e a expansão da Igreja. Amém? Então, olha só, presta atenção. Antes de nós desenvolvermos, tal como já tinha anunciado, vamos dizer assim, semana passada, hoje vamos falar melhor sobre esses 4 cavaleiros. Até aqui, o que é que nós já falámos? Falámos sobre as várias interpretações do Apocalipse, falámos sobre as cartas às igrejas e em como elas representam fases da igreja ao longo das épocas. E porque é que essa parte era importante? Porque a última carta à igreja, ou seja, a carta à igreja de Laodiceia, representa a última geração, ou seja, aquela que verá a volta de Jesus. E nós estamos nesse tempo. Significa que Jesus vai voltar esse ano, significa que Jesus vai voltar daqui a 2, 3, 5, 6 anos. Aqui a gente nunca pode afirmar nada com certeza. Jesus é Ele quem diz, olha, o tempo certo, a data, a hora, ninguém sabe. Jesus, que é Ele quem virá, Ele mesmo diz, nem eu sei a hora, o único que sabe é o Pai. Mas Ele diz, olha, os sinais vão estar aí. E os sinais, há sinais que nos dão sentido de proximidade, outros dão-nos o sentido de que está quase. A volta de Jesus é muito comparada com o trabalho de parto. Se a mulher está grávida, há um sinal que evidencia isso, que a criança vai nascer. Que a criança vai nascer ou que uma criança está a caminho, que é a barriga começa o quê? A crescer. Isso começa em que mês, pastora? Essa parte eu não percebo. Quando é que a barriga começa a crescer? 3º mês. Que seja visível, mas vá, a partir do 3º mês. O sinal está lá e a criança vai nascer imediatamente? Não. Pode nascer antes, não estraga o exemplo. Naquilo que é normal. Leva quanto tempo? 9 meses. Aos 9 meses, já está na hora. Então significa que a qualquer hora pode nascer. Mas quando as águas rebentam, já não é pode nascer a qualquer hora. A qualquer hora vai o quê? A qualquer momento vai nascer. E a intenção do livro do Apocalipse, a intenção daquilo que Jesus fala lá em Mateus 24, é exatamente para que o crente, o cristão, ele esteja preparado, ele não seja apanhado desprevenido. Nós até mencionávamos esse outro versículo no domingo, que diz, que o apóstolo Paulo escreve o seguinte, não deixei de congregar. E vão lá demonstrar quem tem feito isso, principalmente quando vocês veem que o tempo do fim está próximo. Ou seja, quando chegar o tempo da volta de Jesus, vocês vão ter noção disso. Há sinais, há evidências, há coisas que vão demonstrar que isso está para acontecer. Então não é apenas uma questão de que
está no tempo, é agora vai acontecer. E quando a gente falava aqui sobre a carta de Laodiceia, todas as outras cartas Jesus vai dizendo, em breve virei, em breve estarei contigo, venho sem demora. A carta a Laodiceia já não é assim. A carta a Laodiceia é, eis que estou à porta e o quê? E bato. Então ele já está ali. Nós estamos a viver esses tempos. E isso a nós tem que nos dar mais, mais atenção para cuidarmos da salvação da nossa alma. Aí depois falávamos sobre a visão de João, em que Deus está lá com o rolo na sua mão direita, que contém 7 selos. E pelos hábitos da época, esses 7 selos representam que aquele documento é um documento de herança. Ou seja, que comprova que a dívida já foi paga, tal como Jesus diz na cruz, está consumado. Volta o mundo para as mãos de Deus e nós agora podemos desfrutar da vida eterna. Porque o preço já foi o quê? Já foi pago. Agora, a herança não é para todos. A herança é para os filhos. Jesus morreu por todos. A questão é que nem todos estão dispostos a se tornarem filhos de Deus. E daí a importância também de a gente sempre ir falando e mencionando todas essas coisas, que é para criar esse sentimento de alerta para nós não descuidarmos da salvação. Amém? Então vamos aí para o primeiro cavaleiro. Ora, ponto 1. Cavaleiro do cavalo branco. A conquista espiritual. Apocalipse capítulo 6, 1 e 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19, 11. O historicismo representa o início da era da Igreja, logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, a Igreja Apostólica e sua expansão vitoriosa pelo Império Romano. Os símbolos: cavalo branco significa pureza e justiça. O arco, o alcance espiritual, a vitória sem espadas, a evangelização. Coroa, a autoridade dada por Cristo. De que forma que aplicamos isso? A Igreja, quando vive em santidade e submissão ao Espírito, é invencível. Somos chamados a manter essa pureza e zelo apostólico nos dias atuais. Amém? Olha só, presta atenção. Há aqui umas coisas interessantes. Eu sei que isto é tipo aula de história, mas convém ficar de olho aberto. A semana passada, ou há 2 semanas, a gente falava nas várias formas de interpretar esse livro. Alguns dizem que é muito complicado, é muito difícil de entender. E uma das referências que se dava era a seguinte: o que está escrito do capítulo 1 até ao capítulo 12 é a mesma coisa que está escrita do capítulo 12 ao capítulo 22. Mas se do 1 ao 12 vai de uma forma, vamos dizer assim, crescente, depois do 12 ao 22 vai de uma forma decrescente. Pode estar escrito de uma outra forma, mas o que está escrito de um lado é o que está escrito do outro. Isso para dizer o quê? Há quem olhe para esse cavalo branco e esse cavaleiro branco e diga que é o anticristo. Só que este mesmo símbolo, vamos dizer assim, que aparece agora, vai aparecer em Apocalipse 19. E lá diz de forma explícita
que aquele que vem num cavalo branco é Jesus. Aqui não diz. Diz que vem com uma coroa, vem num cavalo branco, que significa essa pureza, vem com uma forma de um alcance muito grande pelo arco que traz em sua mão. Mas a forma de interpretar o Apocalipse tem essa parte, porque está escrito de um lado, está escrito do outro. As promessas que estão nas cartas às igrejas, no capítulo 2 e 3, são as mesmas que vão aparecer depois, salvo erro, no capítulo 21 ou 22, em relação à Nova Jerusalém. Então está fora de questão que esse primeiro cavaleiro seja quem? O Anticristo. Esse primeiro cavaleiro é Jesus. Quando falarmos das várias interpretações, dissemos o quê? Nós vamos seguir essa linha historicista. Ou seja, o que está escrito no Apocalipse não é apenas coisas que vão acontecer todas no fim dos tempos. São coisas que vão acontecendo ao longo das épocas do tempo, desde a criação da Igreja dos Apóstolos. Então, esse selo, quando se quebra, o que é que ele representa? A expansão da primeira igreja cristã. Aí fala a igreja apostólica porque é a igreja dos apóstolos. Por muito bom que seja ouvir isso, não é a igreja apostólica mundial, né? Essa só nasceu há uns aninhos. Mas de facto o crescimento da igreja cristã foi imenso. Não é à toa, e entendam isso. Você vê, começa com Jesus. Jesus vai buscar 12 para auxiliar. Em um determinado momento, há 70 que são enviados. Então está a começar o quê? A crescer. No dia de Pentecostes, estão 120 pessoas naquele lugar. De muitos que foram alimentados, curados, receberam milagres. No dia de Pentecostes, depois de toda aquela perseguição, só estão lá 120. Mas a realidade é que na primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Vocês têm noção de que são 5.000 pessoas? E se a Bíblia nos diz que são 5.000 pessoas que aceitaram Jesus, estamos a falar de 5.000 batismos no mesmo dia. Portanto, se batizar 5 ou 6 leva 1 hora, imagine batizar 5.000 pessoas. Aquilo foi... Então o número de salvos já aumentou para 5.000 e qualquer coisa. Pedro vai pregar de novo. 3.000 pessoas aceitam Jesus. Mais 3.000 batismos. Mais 3.000 pessoas de novos convertidos. Estamos a falar num espaço muito reduzido de tempo. De forma que os cristãos tornaram-se, na cabeça do Império Romano, uma ameaça. A ideia de isto, porque olha só, por favor, prestem atenção. Primeiro, porque às vezes pode ser útil para a história. E segundo, que é mais importante para que ninguém vos engane. Porque há muito essa ideia de que a igreja certa é a igreja católica. Porque o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, morreu de certeza antes do ano 90 depois de Cristo. O Império Romano vai se associar à Igreja Cristã aí em 300 depois de Cristo. Portanto, nós estamos a falar de mais de 200 anos depois. Portanto, Pedro nunca pode ter sido o primeiro Papa. Essa religiosidade quer associar a Igreja Católica à Igreja dos Apóstolos, mas não dá. Não tem como. Cronologicamente, os tempos são diferentes, são distintos. Mas, de facto, esse primeiro cavaleiro representa a expansão da Igreja. Mas de uma Igreja que era firme no seu propósito. Aliás, muitos judeus, como já vamos falar a seguir, dispostos a morrer por causa do Evangelho. Então, esse primeiro cavaleiro branco não é o Anticristo, não é outra coisa a não ser Jesus,
e a expansão da primeira igreja cristã. Amém? Vamos aí para o número 2. O cavaleiro do cavalo vermelho, guerra e a divisão. Apocalipse 6, 3 e 4 diz: saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado e um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Ora, pelo historicismo, corresponde ao período de perseguições do século II e século IV, onde o Império Romano e forças pagãs perseguiram ferozmente os cristãos. Símbolos: o vermelho, que representa sangue e guerra, espada, a perseguição, divisão, conflitos doutrinários internos e externos. Forma de aplicar isso: mesmo em meio à perseguição, a igreja cresce. Hoje somos chamados a permanecer firmes diante das oposições espirituais e culturais. Amém? Segundo selo é quebrado. O apóstolo João vê um cavaleiro vermelho, onde há essa guerra. E volto a frisar, nós estamos a interpretar isto de que forma? As coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Lá está, muita gente quer transpor isso para só o fim dos tempos, mas a realidade não é essa. Então, o que é que representa esse cavaleiro nesse cavalo vermelho? Ele pode representar duas coisas. Ou a perseguição à igreja, à primeira igreja, volto a dizer, os primeiros cristãos que foram queimados vivos, os apóstolos que foram serrados no meio, os apóstolos que foram esfolados vivos, os cristãos que foram devorados pelos leões. Imaginem. O decapitado ainda é o menos, porque a não ser que a serra esteja, não esteja afiada. Porque o ser decapitado, a lâmina vai, cortou e já foi. Agora ter um bichinho ali de não sei quantos quilos, vai te dar umas dentadas até você perder os sentidos. Ou ser queimado vivo, ou ser esfolado vivo, que é, vão arrancando a sua pele enquanto você está vivo. Isto foi alguma das atrocidades que fizeram aos primeiros cristãos. Não porque eles roubaram, não porque mataram alguém, não, pelo contrário. Eles levavam uma mensagem de vida, mas exatamente porque o cristianismo espalhou-se de tal forma que incomodou muita gente, principalmente os religiosos da altura. Veja que o problema maior nunca é a política, também está envolvida, mas o maior problema sempre é o quê? A religião. Os fariseus que ficaram incomodados e todos os outros que viram no cristianismo uma ameaça. Só que depois, se naquele século II até o século IV a igreja é perseguida, o que acontece depois é a igreja a perseguir. Jamais se esqueçam que as maiores atrocidades da história foram cometidas em nome de Deus. Desde o tempo dos descobrimentos, a escravatura e todas essas coisas que aconteceram, tinha o dedo da igreja. Então, esse é o cavalo vermelho. De muita coisa que aconteceu, e as pessoas falavam que aquilo era em nome de quem? Do diabo? Do rei? Não, isso é em nome de Deus. As mulheres do seu tempo
que fossem inteligentes, que percebessem um pouco mais de matemática, de astrologia, eram consideradas bruxas. Então, se eram consideradas bruxas, o que é que eles faziam? Queimavam-nas vivas. E quem fazia isso? Não eram os reis que mandavam fazer isso. Era a igreja que fazia isso. Então, que a gente jamais se esqueça que as maiores atrocidades da história têm o dedo da religião. Por isso é que a gente não se pode pegar a uma religião, a gente tem que se pegar a Cristo. Amém? Vamos lá, em número 3. Cavaleiro do cavalo preto, a fome e a escassez. Apocalipse 6, 5 e 6 diz: E vi, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar crise económica. No historicismo, esse cavaleiro representa a Igreja durante o período da institucionalização e corrupção doutrinária. Na Idade Média, o pão, a palavra, torna-se escasso. Símbolos: cavalo preto, tristeza e ignorância espiritual. A balança, comércio espiritual, venda da fé, falta de recursos e alimentos. Azeite e vinho não danificados, a unção e o sangue de Cristo ainda permanecem para os fiéis verdadeiros. Na aplicação, devemos buscar a palavra com zelo, discernindo a verdade em meio à confusão espiritual e religiosa da atualidade. No fim dos tempos, a escassez de meios levará muitos a trocarem a salvação por comida. Amém? Olha só. Deixem-me tocar nesse ponto. Estamos a seguir uma linha historicista. Começámos com o início da igreja. Chegámos à parte da igreja perseguida e a igreja que também persegue. Não vamos ficar sempre no passado. Portanto, esse cavaleiro nesse cavalo preto, ele provavelmente representa algo que ainda virá. Bispo, mas fome, já houve períodos de fome. Mas pense nos dias de hoje. A comida está cara? Ou nem por isso? Eu não sou eu que compro, né? Quem não compra não faz ideia. Mas a comida não está propriamente barata. Mas ainda é acessível. A realidade é essa. Agora, aquilo que aparece nesse versículo do Apocalipse é uma medida de farinha ou de trigo por 1 denário. Sabem aqueles pães do Lidl? Aquele pão biju, que aquilo é uma bolinha pequenina. Custa quanto? 11 cêntimos. Aquela coisinha minorca custa 11 cêntimos. Nível de comparação. O que aparece aqui escrito é: imagine um pão daqueles custar 27 euros. Hoje em dia, mais ou menos, um dia de trabalho anda à volta dos 27 euros. Se um pão custa 27 euros, quanto é que custa o resto? Para chegar a esse ponto, alguma catástrofe tem que acontecer. Alguma coisa muito ruim tem que acontecer para haver tamanha falta de escassez. Ou, lá está, falta de escassez não, para haver essa escassez. Ou então também tem a ver com a altura em que
já no tempo do anticristo, haverá a marca da besta. O que é que diz a palavra de Deus? Ninguém pode comprar, ninguém pode vender, se não tiver o quê? A marca. E era exatamente aquilo que eu escrevi aí. No final dos tempos, a escassez vai levar muita gente a trocar a salvação pela comida. Imagina você não ter o que comer. Você ter uma fome de um dragão e não ter comida. Eu aguento bem um dia. Sim, mas se você não tem condições para comprar de forma nenhuma, porque o comprar implica aceitar a marca da besta. O ter acesso a algo tão simples como um pão significa eu aceitar a marca da besta. E eu aceitar essa marca, eu imediatamente perco a salvação. E a gente pode dizer, não, mas eu aguento bem. Eu aguento um dia, 2 dias. Estou como o Leonardo, não aguenta nem umas horas, quanto mais um dia. Né? Porque essa é a realidade. Hoje a gente olha para aqui e diz, se calhar não é bem assim. E se eu passar por isso, eu aguento bem. A questão é que quando aqui o ratinho começa a dar horas, a coisa torna-se complicada. E há sítios que existe fome, e já houve grandes períodos de fome sobre a terra, e nenhum de nós é desse tempo. Mas salvo erro, na Segunda Guerra Mundial, cá em Portugal, a comida foi racionada. Houve escassez, e o que significa que as pessoas tinham que ir para a fila para receber uma medida de alguma coisa. Não é, se eu sou rico, eu vou lá e compro o que eu quiser. Não, você vai para a fila juntamente com os outros e vão lhe dar uma medida a si e a cada um que está na fila. Mas aí não tinha essa história do é português, não é, tem cartão de cidadão, não tem, aceitou a marca. Vai para a fila e devia ter que tirar uma senha provavelmente antes e depois era-lhe dada essa medida. A questão é nós chegarmos ao ponto que ou nós comemos e perdemos a salvação, ou nós temos essa firmeza para nos mantermos, ligados com Cristo, fazer da salvação o principal objetivo da nossa vida, mas nós vamos passar um bocado difícil. Bispo, e Deus vai permitir isso? Porque eu ouço muitas vezes que a igreja vai ser arrebatada antes. Olha, se os primeiros cristãos passaram por tudo aquilo, por que é que nós devemos ser mais privilegiados e se estivermos vivos não passar por isso? Há de haver um momento em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Mas até lá vão surgir perseguições, vão surgir lutas. Pense nisso como um filtro para que de facto só aqueles que amam a Deus sejam de facto salvos. Amém? Número 4. O cavaleiro do cavalo, amarelo, esverdeado, a cor de morte. Apocalipse capítulo 6, 7 e 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, foi-lhes dado poder para matar, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O 4º cavalo é amarelo, seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, ou seja, o inferno, o segue de perto. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O 4º cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Ora, pelo historicismo, um tempo de colapso espiritual total, com pestes, guerras e crises. Alguns interpretam como os últimos tempos da apostasia
e juízes já visíveis da história moderna. Símbolos: amarelo esverdeado, cor de decomposição, morte, morte e inferno, juízo físico e espiritual. A purificação, a separação de Deus, traz a morte. Mas a Igreja, mesmo em tempos de apostasia global, deve brilhar com o Evangelho da vida eterna. Amém. Por favor, olhem para cá e prestem muita atenção. Quando nós chegamos aqui, há um nível de destruição anunciado imenso. Nós podemos colocar a abertura desse selo, poderíamos, lá está, como eu falava ao princípio, nada é certeza absoluta. Mas poderíamos colocá-lo aqui numa forma cronológica. A Igreja de Cristo já subiu e só ficou cá o restante. E temos aqui um nível de catástrofe muito grande. Todos os filmes têm um bocadinho de verdade. Se nós olharmos para filmes apocalípticos, o dia da manhã e essas coisas todas, por norma acontece o quê? O nível das águas sobe imenso, tudo o que são cidades costeiras é tudo destruído, ou porque um meteoro caiu, ou porque houve qualquer coisa nos astros, no sol e o degelo, e aquilo faz com que o aumento das águas seja imenso. E a gente olha normalmente para esses filmes e diz: palhaçada, é tudo ficção. Há um ponto interessante quando Jesus, não é no Apocalipse, lá em Mateus, quando Jesus fala do fim dos tempos, ele diz o seguinte: quando chegar aquela hora, fujam para os montes. E aqueles que estiverem no campo, não voltem à cidade. Não voltem para buscar o que quer que seja. Não venham atrás de quem quer que seja. Se está no campo, permaneça lá. E se tiver oportunidade, fuja para onde? Para os montes. Quando se fala em campo, fala-se, pois, pensa comigo, acho que toda a gente sabe. O Alentejo fica perto do mar? Bem, se for há uma zona costeira, mas quando a gente pensa em Alentejo, pensa interior do país, quase agarrado à Espanha. Quando nós pensamos nisso, fica bem longe da parte costeira do país. Quando a gente pensa em cidade, pensa, Barreiro. Já fica perto do Rio, Lisboa, enfim, Setúbal. Aí nós vamos vendo que as notícias que vão surgindo é tudo que é famoso, tudo que é rico, tudo que é milionário, andam a construir bunkers. Mas aonde? Nas montanhas. Bispo, isso é teoria da conspiração, isso é para enganar as pessoas. Pois é. Mas há quantos anos a gente ouve falar da camada do ozono, do degelo, do nível das águas que anda a subir? E muitas vezes a gente acha que é tudo história da carochinha. A realidade é que as coisas vão batendo certo umas com as outras. O nível de destruição que está aqui é muito grande. Ao ponto de se fazer uma conta e dizer 1/4 da Terra vai morrer. Vocês sabem quanto é que é 1/4 da população mundial? São 2 bilhões de pessoas. Não são 2.000, 2 milhões, são 2 bilhões. É muita gente. E isso ainda nos chama mais a atenção por um aspecto. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção para a gente terminar. Alguém perguntava à pastora no outro dia, a frase, se calhar a pergunta não foi bem essa, mas o que eu vou dizer é o sentido da pergunta. Se Deus é bom, por que é que Deus criou o mal? A verdade é que Deus não criou o mal. Mas se Deus é bom, se Deus é amor, como é que vem tamanha destruição? Só que esse nível de terror que virá sobre a terra é ainda uma oportunidade para quem cá ficar
abrir os olhos e ser salvo. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, olha para isto e não liga nenhuma. A realidade é, quando isto acontecer, e vai acontecer, muitos que estavam onde? Dentro da igreja. E quando derem por falta da Carla, da Clara, da Júlia, do Léo, em nome de Jesus, do bispo e da pastora, né? E tiverem noção que o quê? Ficaram, vão dizer, afinal, era tudo verdade e eu não prestei atenção. Afinal, valia a pena o sacrifício e eu não me dispus a isso. E o nível de horror vem exatamente para que a pessoa abra os olhos e pense, não, tudo é real, e se tudo é real a esse ponto, significa que eu ainda tenho uma oportunidade de ser salvo. Só que é aquela máxima, quem não é salvo pelo amor, só pode ser salvo pela dor. Então aproveitemos a oportunidade que a gente tem. Hoje o que a gente precisa para ser salvos é entregar a nossa vida a Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Requer sacrifícios? Sim, sacrificar a nossa carne, do que ao fim e ao cabo nada mais é do que fazer algo que coincide com a palavra de Deus e que só fará bem à minha vida. O ser salvo depois implica que eu ando fugido, que eu não tenho acesso à comida, que se me apanharem vão me torturar, vão fazer coisas com o ser humano, que vão fazer de tudo para levar a pessoa a negar a Cristo. E só alguém muito determinado e decidido é que vai ser salvo. Então abra os olhos enquanto é tempo, porque a vida com Cristo não é brincadeira e a salvação não é parábola ou história. O livro do Apocalipse ficou escrito exatamente para que, principalmente, os que vivessem no fim dos tempos abrissem os olhos e não perdessem a salvação. Amém? Vamos terminar, diz assim, o que isso nos ensina hoje? Jesus está no controle da história. Ele é quem abre os selos. Nenhum mal atua sem que Ele permita. Número 2, devemos estar preparados espiritualmente. Os tempos são difíceis, mas Deus usa esses juízos para chamar ao arrependimento. Número 3, a igreja deve manter-se fiel e vigilante, evangelizando, resistindo à apostasia e não vendendo a verdade por conveniências culturais. Número 4, a salvação está disponível hoje, antes que venham os juízos finais. Ainda é tempo de aceitar a graça e se firmar em Cristo. Conclusão, os 4 cavaleiros nos mostram como Deus age com justiça ao longo da história. São juízos parciais, avisos, convocações ao arrependimento. Mas o Cordeiro continua no trono. Para os que estão em Cristo, há segurança, há paz, há esperança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, só para terminar, Deus está no controle de tudo, tudo acontece com a permissão dEle, tudo é para que a gente seja salvos. Terminamos a abertura dos 4 primeiros selos. E já temos aqui um nível de destruição enorme. O que vem a partir daqui é pior ainda. O número de mortes, o nível de terror é pior ainda. Então cuidem da vossa salvação. Lutem por tudo aquilo que vocês querem alcançar. Seja profissionalmente, seja de família, os vossos sonhos. Jamais desistam disso. Jesus pode voltar para o ano, como pode voltar daqui a 10, 15, 20 anos. Não acho que seja tanto tempo, mas que o nosso foco seja sempre esse. Porque quando se fala de salvação, não é apenas uma questão de a volta de Jesus, o fim dos tempos. A gente hoje pode não chegar a casa. E a realidade é que se Deus cobrar a nossa alma, nós temos que estar prontos. Então não levem este assunto da salvação como algo... Vamos ver depois o que é que dá.
lutem para a salvação da vossa alma, se entreguem a Cristo, porque é isso que nos torna vencedores na terra e nos céus. Amém. Então fiquem de pé, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos falar com Deus.